Abel Ferreira faz mudança no meio-campo do Palmeiras, é o que indicam as últimas informações da Academia de Futebol. E aí, hein? Será que o Palmeiras vai entrar diferente do que entrou no primeiro jogo da final? Daqui a pouco a bola vai rolar na Neoquímica Arena, jogo decisivo aí. Alguém levanta a taça hoje, que seja a gente, que seja o Verdão, maior campeão do Brasil. Vamos ver então aí como é que o Abel Ferreira possivelmente vai planejar. O Massini vai trazer alguns detalhes aí, olha só. O Michelito. Quem vai chorar pelo Leonardo DiCaprio? Do Titanic, aquela Você musiquinha lá, você não acredita chorou? que o Palmeiras pode reverter quinta-feira? Lógico, né? Então já era, acabou Isso o é título. lógico, né? Isso Isso aqui, é lógico. É lógico. Cara, eu tô falando, eu não perdi um título paulista assim, ganhei 1-0. Eu perdi um título paulista pro Corinthians assim. Mas porque você era sangue doce também, né? Eu perdi. A gente viu 6x1 na arena. Por que não pode ser o contrário agora? Pô, lembra o 6x1? Velho, com 3 aí, se nós você tá fosse falando um do pá... jogo, Michel. Mas o cara não deixou falar, velho. Mas desculpa. Pô, o cara não deixou falar, Se tô falando que eu tô dando um exemplo. Por que Você eu terminou acho, o jogo no por que 6x1? que eu- Peraí, deixa eu falar. Por que eu acho que dá pra reverter sim? Porque... Para de ficar fazendo... Vai, Michel! Eu quero falar, pô, o cara não deixou falar. Você lembra? 2017? Lógico. Então pronto, a gente ganha 1-0 na arena, gol do Borja, perde em casa e perde o título. Por que não pode ser o contrário dessa vez? Eu acho que Mas precisa ter um argumento mais factível. não, esse é o meu argumento. Não, o meu argumento é que o Palmeiras tem condições sim, qualidade sim, de reverter o resultado lá contra o Corinthians. E você acredita que isso vai acontecer? Acredito que possa acontecer sim. Acredito, lógico que acredito. Por que não? Acredito sim. Mas baseado em quê? Eu quero que você dê fatos. Baseado, eu acabei de falar, baseado que o Palmeiras tem qualidade técnica, time para reverter a situação. Pronto. E é um resultado que não é difícil de se reverter. Ponto. Tá bom pra você? O Edinho falou, você- o Edinho falou que você- esperava mais. Esperava mais? Ué, Quer mais argumentos. não tem mais argumento. É futebol, amigão. Futebol é isso. Se fosse um 2-0 fora de casa, parabéns, Corinthians. Já podia falar aqui 2, 3-0, vocês são campeão. 1-0, eu já passei por isso, amigão. Já perdi título assim. Que é melhor que isso? Eu já vivi, Agora eu eu falo- já joguei, eu já vivi. Eu já vivi isso. Então eu posso Agora, ô falar. Michel, falando Se é sério. mais propriedade que isso, Ô Michel, falando sério, ó. tá bom, Gauchinho? É o grande rival do Corinthians e é o grande rival do Palmeiras, tá? Palmeiras, eu já fui lá com o Palmeiras, já ganhei lá. O que mais você quer? Pode acontecer de novo. É clássico. O Corinthians foi, ganhou. Por que o Palmeiras não pode? Você acha que o Corinthians tem muito mais time que o Palmeiras? Não. Então Mas pronto. eu acho que o Corinthians Não tem tem mais uma time. boa vantagem, ponto. Não, tem uma boa vantagem, sim. Uma boa vantagem. Mas é uma Não é uma vantagem espetacular, mas é uma Então boa por vantagem. isso que eu falo que eu acho que os O Palmeiras... Palmeiras tem que entrar, se você fosse Michel Ferreira. O Palmeiras tem que entrar rasgando. Rasgando, lógico. Mas é lógico. Mas rasgando com tudo. Igual você entrou quando tomou 6 do Corinthians, na arena. Vai, Michel. Vou falar, mas não dá, cara. O cara agora... Vai, Michel. É todo domingo. Ele entra na tua mente. Não, mas você todo deixa. domingo é a mesma coisa, cara. É 6, é Cuca. Que hora que você vai falar do Cuca aí? Já, Fala pra mim. já, tá na pauta aqui, ó. Peraí, É no último cara, bloco. Não muda, no cara, o último cara não bloco. muda Vai, Michel. o disco, irmão. Ele Michel, não muda o disco, fala. não roda. Não dá, o povo já não quer mais escutar essa Quer história. sim, mano, os caras gostam. Não quer, mano. O povo gosta de polêmica e Não, tem que sangue. vir pra cima. O Palmeiras tem que vir atropelando. Lógico. Abel Ferreira, é atropelo. É atropelo. Se der pra meter 1, 2, 3, é 1, 2, 3. Atropelo, é pra cima. Não vem querer. Não, é pra cima. Havia expectativa, a gente falou ontem sobre a dispensa dos 3 jogadores uruguaios que não participaram da relação da partida contra a Argentina na sexta-feira passada, mas os 3 foram relacionados para o jogo contra a Bolívia nesta terça-feira, o Facundo Torres, o Piquerez e também o Emiliano Martinez. Então o Palmeiras aguarda a situação desses 3 jogadores e também do Estevão,
o Everton e o Richard Rios, se eles vão atuar, quanto tempo vão atuar, mas o Palmeiras aguarda esses 6 jogadores na quarta-feira aqui na Academia de Futebol para fazer o trabalho de recuperação, e o Abel Ferreira conta com esses 6 jogadores na decisão. Dificilmente vai contar com o Gustavo Gomes e o Paulinho, você citou aí, o Paulinho que nem estreou ainda nesta temporada, mas está inscrito no Campeonato Paulista. Os dois estão fazendo trabalho no campo, mas ainda não iniciaram a transição com o restante do elenco, o trabalho de recondicionamento físico. Então, dificilmente esses 2 jogadores vão participar da decisão na quinta-feira. O desfalque certo é o Marcos Rocha, que sofreu uma lesão muscular e está fora do jogo. O Mike deve entrar na lateral direita. O Palmeiras está com o elenco fechado nesse primeiro semestre, mas pode chegar reforço para o Mundial de Clubes. A gente vai acompanhar então a entrevista da presidente Leila Pereira falando sobre isso. Nós contratamos 7 reforços, 7 reforços de peso. Vocês viram que foi a maior contratação, o Vitor Roque, a maior contratação da história do futebol brasileiro, né? Foram 7, e vocês não param de me perguntar de contratações, mas estou brincando. Mas é claro que o Palmeiras está sempre atento ao mercado. Aí a Leila, ela já brincou sobre isso aqui, são 7 contratações, já trouxe o camisa 9 que a torcida tanto pediu, e o último foi o Lucas Evangelista, que não pode disputar o Campeonato Paulista porque já disputou a competição pelo Bragantino. Daqui a pouquinho a gente volta então, Bruno e amigos, falando sobre esse time do Palmeiras. Será que pode ter mais mudanças além do Marcos Rocha? A gente fala sobre isso. Eu volto com vocês. A gente já pergunta isso pra você, então o Vinícius volta pra responder essa pra gente, Mari. De São Paulo, então, agora... 2 saíram lesionados, o Gerson e o Arrascaeta. Mas é que o Flamengo não tem uma final agora. O Palmeiras e o Corinthians tem uma final. Então é torcer para que aqueles jogadores que estiverem em campo hoje, você vê, a gente colocou ali 90 minutos do Richard Rios. Imagina que vai jogar 180 minutos. Ele é disparado o primeiro no ranking do desgaste. Ele é o mais utilizado de todos, dos 2 clubes. É o Richard Rios. E tem o Félix Torres também. Sendo titular também, é que a posição do Richard Rios exige mais movimentação do que a do Félix, né? O zagueiro fica mais posicionado ali, não vai tanto ao ataque. O Richard Rios está em todos os lugares do campo. Ele corre para cima e para baixo. Se pegar lá o mapa de movimentação dele, ele está em todos os lugares. Isso gera um desgaste físico muito grande, pode ser um problema. Enfrentou o Brasil, né? Quer dizer, olha o peso. A Colômbia joga com quem agora? Esqueci. Paraguai, em casa. Colômbia e Paraguai. Mas também, olha calor de os 2 jogos. Barranquilha. Em Barranquilha é sempre um desgaste, né? Exato. E o Paraguai vem fazendo uma grande campanha. Desde que o Alfaro assumiu, é o time que mais pontuou nas eliminatórias. Eles já chamam ela de alfaroneta. A versão paraguaia da escaloneta. Alfaroneta. E a escaloneta na Argentina, ela é alfaroneta. Só um detalhe sobre um comentário agora há pouco seu, Eugênio, que você falou, o Flamengo não tem uma final agora. Eu vou dizer, muita gente não gosta, vai ficar bravo e vai falar que eu tô falando bobagem, mas o Flamengo tem uma final sábado à noite. Flamengo e Inter. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aí todo mundo vai falar, primeira rodada? São 38. Aí quando for lá no 37, é final. Os 3 pontos da primeira rodada não valem nada. Flamengo e Inter, 2 times que podem lutar pelo título. E lembrando que o Flamengo deixou claro que o brasileiro é a prioridade, né? Falando isso publicamente. Então o que eu falei não é tão bobagem assim, né? Só um pouquinho bobagem. Não, acho que tem fundamento sim, Abel. Obrigado, André, meu amigo. É um grande jogo, é um possível concorrente direto, né? Na briga pelo título. Sim, tem sempre um peso, mas a gente dilui o peso desse jogo em outras 37 rodadas. É diferente de uma final de campeonato, que é o último jogo. Ali para ou continua, não tem depois. Mas é claro, são desfalques importantes para o Flamengo, sim. Que logo depois, na sequência, vai estrear em Libertadores. E de acordo com a... Como todo mundo, né, que vai jogar Libertadores e Sul-Americana, começa na outra semana para todo mundo. 14 times brasileiros. O seu pensamento é de acordo com a doutrina Boto, né? O Boto se pronunciou publicamente a respeito disso. O brasileiro é prioridade desde a primeira rodada. É que o brasileiro engana. Como ele é longo, você fala assim, depois a gente vê, né? Depois a gente vê quando você abre o olho. Como eu coloco o Inter como um postulante ali, talvez não um favoritato, mas um favoritaço, mas um candidato ao título, você ganhar 3 pontos, caso o Flamengo vença, é tirar 3 do Inter também. Então o senhor concorda com a teoria dos jogos de 6 pontos?
Seria contra. Até engasguei aqui. Nunca falei nada disso. Você acabou de falar. Tu era contra a teoria dos 6 pontos. Você acabou de falar. E agora confirmou. Compliquei agora? Confirmou a teoria dos 6 pontos. Vou pensar. Só falta dizer que o Flamengo tem vantagem por jogar em casa. Fala. Aproveita o embalo e solta. Libera geral. Aí você já está exigindo muito. Calma. Por partes. Até porque o Colorado... Sabe quantas derrotas tem o Colorado essa temporada? Uma num amistoso pro México. Não. Jogo oficial. Nenhuma. O Internacional de Roger Machado tem quantas derrotas? Em jogos oficiais, nenhuma. Nenhuma. E jogou vários fora de casa. Muitos. Sim. Então é um time que não está preocupado com torcida adversária, tá? É verdade. É um time forte. E no campeonato... Levantou a mão aqui. Questão de ordem. Diga. Esses jogos fora de casa que o Inter jogou, à exceção da Arena, né, no jogo... Ganhou do Grêmio na Arena, lotada a Arena. Onde foram esses jogos, à exceção da Arena? Teve joguinho... É que na Arena ali era só a torcida do Grêmio, né? É. Esses outros jogos foram aonde? Mas o Gaúcho tem jogos complicados fora. Fora onde? Caxias. Tinha torcida do Inter? Semifinal em Caxias. Tá, semifinal em Caxias. No Maracanã não vai ter torcida do Inter? Não, mas a torcida do Inter em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, assim como a do Grêmio, sim, chega firme, chega pesado, chega junto. Muitas vezes é maioria em relação ao time local. Os seus argumentos não foram bons. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, o Internacional tem torcida pesada, grande, forte, que faz a diferença. Joga assim em Caxias e não joga fora de casa? Não, porque a torcida do Inter tá lá. Argumentos não colaram. Tá lá. Eu desvirtuei o assunto, vamos voltar para Corinthians e Palmeiras. O Campeonato Brasileiro tá aí também. Leila Pereira, vimos agora o Augusto Melo e agora vamos ouvir a Leila Pereira. Ela tá batendo forte no negócio do fair play financeiro, porque o Palmeiras paga tudo em dia. Quem será que ela tá cutucando? Um monte de gente, né? Vamos ouvir a Leila. Ah, sim. Precisa entrar no debate o fair play financeiro. Clubes que atrasam salário, que atrasam imagem, porque é aquele negócio, eles pagam em dia CLT e não pagam em dia imagem. Clubes que atrasam pagamentos de compromissos com outros clubes na aquisição de jogadores e continuam competindo em igualdade de condições. Isso cria um total distorção no campeonato. Então, isso é uma pauta extremamente importante. Eu sei que é sensível para alguns clubes que não pagam em dia seus compromissos, mas sem dúvida nenhuma nós vamos bater forte nisso. Porque o Palmeiras, a gente compete em igualdade de condições, não porque nós pagamos em dia os nossos compromissos, mas nós exigimos também que os outros clubes que competem conosco paguem também em dia, inclusive para o próprio Palmeiras, né? É muito demorado. Tinha que ser com uma celeridade maior, porque até acontecer um julgamento, já passou o campeonato. Então, clubes que pagam em dia seus compromissos são prejudicados por clubes que não pagam ninguém. Então, isso é uma pauta extremamente importante, muito importante, tá? Não é gramado sintético, não é o gramado sintético, é outra pauta, não é? Que é a questão dos gramados. Não é o gramado que cria desequilíbrio entre as competições, e sim essa falta de fair play financeiro. E nós contratamos 7 reforços de peso. Vocês viram que foi a maior contratação, o Vitor Roque, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Né? Foram 7, e vocês não param de me perguntar de contratações, mas estou brincando. Mas é claro que o Palmeiras está sempre atento ao mercado. O presidente estava animado, hein, professor? Tava sim. Palmeiras conta com 6 jogadores que disputaram os jogos das eliminatórias nesta terça-feira para o último treino aqui na Academia de Futebol, treino que será realizado na parte da tarde. Os jogadores voltaram em 3 voos fretados com a presença de fisioterapeutas do Palmeiras em cada voo para ajudar nessa recuperação dos atletas. O Richard Rios veio da Colômbia, de Barranquilha. Os 2 jogadores da seleção, o Everton e o Estevão, vieram de Buenos Aires, e os 3 uruguaios do Palmeiras retornaram da Bolívia. Desses 6 jogadores, apenas 2 entraram em campo nesta terça-feira. O Richard Rios, que atuou os 90 minutos na partida contra o Paraguai, lá em Barranquilha, e
o Piquerez, que entrou no segundo tempo, mais ou menos aos 10 do segundo tempo, no jogo contra a Bolívia. Os outros 4 não entraram em campo em nenhum dos 2 jogos das eliminatórias, por isso devem participar normalmente desse último treino aqui na Academia de Futebol. O Palmeiras terá 2 desfalques na defesa, o Marcos Rocha, que teve uma contusão muscular no primeiro jogo, o Mike deve entrar na lateral direita, e o Gustavo Gomes, que já não participou do primeiro jogo, também com uma contusão muscular. Ele já está fazendo o trabalho no campo, mas ainda não iniciou a transição física, o trabalho com os companheiros, por isso está fora do jogo. O Mikael, mais uma vez, deve formar a zaga com o Murilo. O Mikael tem 3 jogos pelo Palmeiras, estreou nessa fase de mata-mata nas quartas de final. Ele já sentiu como é um clima de uma decisão, vai defender o Palmeiras nessa final contra o Corinthians. Vamos acompanhar o que ele falou. Eu acho que já estou bem adaptado ao clube, ao ambiente. Acho que toda a comissão e os jogadores também me acolheram muito bem para que isso aconteça muito rápido. Acho que foi importante ter essa pausa aí para a gente dar uma respirada e depois voltamos com tudo para a preparação para essa final. Acho que vai ser um grande jogo da nossa equipe. Acredito que vai ser um jogo difícil, mas nada é impossível para a equipe Palmeiras. Então são 2 desfalques na zaga e a novidade, a volta do Maurício, que está recuperado da cirurgia no ombro, participou normalmente da semana de treinamento, desde a semana passada, já fez o treino com os companheiros e é a novidade do Palmeiras para essa decisão. Fica aí a dúvida, se ele começa jogando ou no banco de reservas, com essa questão do Richard Rios, que chega desgastado depois de disputar os 2 jogos das eliminatórias defendendo a Colômbia. Será que ele vai mexer no esquema? Será que o Rios vai para o banco e entra o Maurício? É isso que a gente vai acompanhar e o debate fica com vocês. Emiliano Martínez nem jogou. Sussa. Piquerez, 34 minutos. Aqui jogou na Bolívia, né? Mas tudo bem. Facundo Torres não jogou. Sussa. Ah, tá fácil, hein? Estevão. Sussa. O Everton. Passeio. Aí é o ponto que o Arnaldo falou. Richard Rios, 180 minutos em campo. Ontem jogou na batalha contra o Paraguai 2-2. Talvez San Genaro esteja ajudando o Palmeiras, né? Não, para, massa. Para, mal entrega, cara. Mas que isso, cara? Mas então vamos lá. Vamos aonde? Vamos lá. Vamos lá. Vamos a Itaquera. Vamos a Itaquera. Richard Rios, maior entrega, não joga. Lucas Evangelista não está escrito. Então a solução vai ser jogar com o Rafael Veiga atrás, é essa a questão? Pode ser os 2 volantes, você pode jogar com Aníbal e Martínez. Bom, pelo jeito que o Massa falou, não há nem dúvida que quem faz mais falta entre Carrilho e Richard Rios é o Carrilho. Carrilho, claro, nos últimos 3 jogos Palmeiras e Corinthians, o Richard Rios entregou a paçoca. Ué, é mentira minha? Não, mas ele é um jogador importante, Massa. Ele é importante, mas se ele entrega a paçoca no jogo contra o Corinthians, afinal é com quem? Com o Corinthians. Lá, em Itaquera. Então, ou ele joga como 4º homem de meio campo, 5º, 6º, 7º, ou não dá pra ser o camisa 8, porque ele não tem consistência. Ele fica que ele puxa a bola pra cá e pra lá e a bola escapa, gol do Corinthians. Ora, é mentira minha? Vocês estão me sacaneando? Tô percebendo isso aí. Não, é que você tá falando como se fosse o padrão do jogo do cara, não é? Mas, cara, neste momento, neste tipo de jogo, não dá pra ter um jogador. Alguma coisa tá acontecendo que a torcida pegou essa coisa com ele. Não é a torcida, ele criou isso pra ele. É isso, não claro. Entendeu? Ele criou isso pra ele. Ele entrega. Ele vai dar o puxadinha na bola, entrega. Ele vai não sei o que no jogo de corpo. Se o Palmeiras perder, o Palmeiras ganhou 37% das divididas no Allianz Parque. Entendeu? Esquece. Se entrar assim, não precisa nem jogar. Mas você acha que tem uma chance dele não jogar? Total. 180 minutos. Agora você tem até a minutagem como a seu favor pra tirar. Claro, é o que eu tô falando. É San Genaro, é Deus. Pra ele não ficar nem bravo. Mas aí como é que fica? Sai o Rios, faz o quê? Ou o Veiga recuado, e põe o Maurício. Ou entrar com 2 volantes mais marcadores, né? E não tem problema nenhum. Não é porque você joga com 2 volantes marcadores que você não vai agredir o adversário. Que seria? Pelo contrário, você vai... Seria o quê? O Martínez e o Aníbal. Que o Aníbal também não vinha tão bem. Não vinha tão bem, mas pelo menos alguém vai pôr o pé na bola e vai até o fim, né? Ou você vai com 3 zagueiros, que é o que eu acho que vai acontecer.
Ó que o Edson Alves, eu sou admirador do Massa. Mas o Massa está sendo injusto com o Rios. Não tô sendo injusto, cara. É que existem lances... E o Alan fala assim, avisa o Massa que o Everton também entrega contra o Corinthians. Tá, mas aconteceu um erro. 2, o Rios é o tempo todo. É que existem jogos grandes, e sobretudo clássicos, e ainda mais um derby, que eles vão marcando você, seja pelo lado bom ou pelo lado ruim. E o Rios, nesse momento, com 3 jogos em sequência, lances individuais, que ele participa do gol do adversário, se ele não quiser, obviamente ele vai ser marcado. E ele tá marcado e não tem essa. Cabe a ele fazer... Ele é bom jogador, faz bons jogos, só que os lances específicos o marcaram. Não tem jeito nessa hora. Sobrou até pra gente aqui, Arnaldo. Por quê? Arnaldo e Tirone são muito passapano. Dá pra entender... para entender a corneta do Massa, entendeu? Como se a gente não compreendesse a corneta do Massa, porque a gente é passapano. Não, eu acho... eu queria ver se fosse no São Paulo um jogador entrega desse. 3 jogos seguidos, você acha que a gente é Palmeiras e Corinthians, como vocês estariam aqui? Vocês estariam em cima da cadeira. Não, é possível. Entendeu? Agarrado no trilho aqui em cima. Que a gente não é exatamente... O Arnaldo igual o Tarzan. Que a gente não é exatamente passapano. Claro que não, mas eu tô dizendo o que é, pô. Eu convivi, ou melhor, a comunidade... O São Paulino conviveu com o grande companheiro do Richard Rios, o Rames Rodrigues, com características diferentes. Não seria o entrega, seria eu não participo. Não entrega em campo. Não bato pênalti, não faço nada, faço porcaria nenhuma. Agora, eu acho que são perfis diferentes, né? Porque um já é uma estrela tal, e o Richard Rios, o Abel... Pinçou ele lá no Guarani. Transformou. É um jogador importante, ele tem como virtudes, ele é um jogador. É um driblador, passa bem a bola, bate bem, chuta bem no gol. Ele é muito bom jogador. Agora eles estão tanto quanto chamuscados junto à comunidade palmeirense pelos relatos do Mancini. A minha pergunta é para esse outro cara aqui que está lá do outro lado do Mancini. O Richard Rios, talvez a minutagem tenha contribuído para uma decisão. Ele de fato está desgastadíssimo. Não tem como jogar. E o Carrillo? Se ele não jogar, é que assim, o Corinthians tem vários jogadores no meio de campo, eu sei. Se ele não joga quem? Jogaria o Bidon? Certo? Não, eu acho que a impressão é que vai jogar o Rian. Não. Aí eu vou embora. Ele tá todo apaixonado pelo futebol do Não, mas só joga... Vai jogar com 3 primeiros volantes? 3 marcadores. Não posso levantar, não, aqui nessa posição não pode. Não, é a impressão que eu tenho que poderia jogar o Rian. Eu acho que os 3 volantes do Corinthians, primeiros anos, não são igual aos 3 da Argentina, tá? Só pra lembrar, né? Rian... Ranieri e Martins. Eu vou embora, não vou assistir o jogo. Eu acho aí que só minhoca. Eu acho que ninguém vai tirar o Carrilho do jogo. Ele vai falar, eu quero jogar, eu tô bem, eu vou pro jogo. Eu acho que ele não termina o jogo, porque nessa condição, pela idade dele, por ter jogado 2 vezes titular o jogo inteiro praticamente, eu acho que ele não termina. Mas é aquele típico jogo que ninguém vai convencer o cara a ficar fora por questão de... Uma outra coisa é você tirar porque você parou de confiar. Esse não é o caso. Esse caso é um caso físico, que o jogador será ouvido. E eu duvido que ele vai falar, não, olha, eu não tô bem, melhor eu não começar o jogo. Isso eu duvido. Eu te entendo, acho, e até aí a gente tem que levar em consideração uma outra coisa, né? O Corinthians é mandante, tem a vantagem, imagina a atmosfera. O jogador, se ele estiver estiver morto, ele vai pro campo. Ele vai forçar a ir pro campo. O Palmeiras pode, em desvantagem, como visitante, preparar alguma coisa nova, inclusive com a saída do Richard Rios ou outras coisas. O Corinthians, com esse time titular que fez quase todo o Campeonato Paulista, de fato é muito difícil você tirar um jogador da final, a não ser que ele não tenha condição alguma de jogar, né? Física, não sei. Aqui, a galera falando assim, o Pedro Arnold, vou resumir o Richard Rios. Ele não é um jogador de futebol, é um jogador de bola. Só joga com a bola no pé. Sem ela não marca ninguém, é um a menos. Na Europa, talvez alguém jogue um balde nele e aí ele aprende a marcar. Que exagero. Eu discordo. Eu acho que ele marca, acho que ele acompanha os jogadores, mas acho que ele não tem aquilo que um jogo desse precisa. Entendeu? Ele é um pouco indolente às vezes. Né? A questão dele é que ele tem tanta qualidade com a bola no pé que ele esquece o lugar onde ele está. Displicente. Ele esquece o lugar onde ele está.
Você falava um pouco de outro jogador do Palmeiras dessa posição, aí formado no Palmeiras, né? Do Gabriel Menino, que hoje está no Atlético. Mesma coisa. Né? Desliga do jogo. Que tem recursos técnicos, bate bem de média distância, tem a bola parada, tem passe. Ótimo jogador. Mas você falava passarinhando, né? Que foi o verbo do Abel. Que o Abel usou. E o Richard Rios volta e meia ele passa. A gente está falando de Palmeiras e Corinthians, certo? Não é um jogo qualquer. Certo. Tá, então transporta isso para um majestoso. São Paulo e Corinthians, 3 jogos seguidos, um jogador de São Paulo erra bizonhamente e dá os gols para o Corinthians. Cara, do Santos, do Vasco, não é corneta, não é... como é que é? Hater, né? Hater. Os caras ficam falando que eu sou hater do Rios. Sou nada. Você é hater do Rios? Eu não. Eu gosto. O Rios é bom jogador. Tem habilidade com a bola, mas... Uma base estatística, né? Mas tem horas, cara, que você... grande demais. Exato. Tem horas que você precisa de gente que, se precisar comer a grama de plástico, vai comer. E não é o caso dele. Sei lá, o cara da seleção da Colômbia. E daí, fica lá, é bonito lá, joga lá, Barranquilha e tal. Eu não acho um jogador, assim, desprezível. Eu também não acho, mas não dá nesse momento. Não é pra esse jogo. Domingo então, mas pode pôr pra jogar. Mas não é pra esse jogo pela circunstância. O Palmeiras precisa ganhar, é um jogo muito diferente. Se fosse um jogo comum, do Campeonato Brasileiro. Não, meu Deus. Quantas vezes você, no futebol lá do colégio, você colocou o cara que é mais ruim, às vezes, tecnicamente, para jogar? Porque precisava. Entendi, não. Precisa, é um tipo de jogo. Desse jogo. Deste jogo, não claro. Desse jogo Corinthians e Palmeiras. Desse jogo específico, final, o Palmeiras está em desvantagem. Diante das circunstâncias que tem. Entendi. O Palmeiras levado gols por causa de erros individuais dele. Eu não quero pegar no pé do cara. Não quero ser isso aí, hater, essas coisas aí. Nada disso. Mas mostra, o Everton errou uma vez naquela cobrança de falta ridícula que ele foi como Horácio. Entendeu? É que também errou lá na saída no gol do Yuri, né? Um pouquinho. Por isso que eu torcendo também. Não achei, não. Everton, né? Não achei. Lembra que ele calcula mal? Bom. Foi individual. Dito isso, qual é o veredito? Quem perde mais é o Corinthians. Mas agora o Carrilho vai jogar, né? Então vai, mas você percebe, o Carrilho, que talvez seja o jogador mais regular e melhor do time da temporada, é o que está mais desgastado. Só que aí você tem o Memphis, jogou os 2 jogos. O Martínez, o segundo jogo, que é o que mais importava, né? Mais do que o Memphis primeiro. Não conta, né, velho? Tudo bem, mas titular também do segundo jogo. O Félix jogou. O do Palmeiras, quase 80% nem entrou em campo. Pra mim não tem nenhuma dúvida de qual data FIFA foi a pior, assim. Tem 80% do Palmeiras nem entrou no jogo. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu não consegui. Mas Vessa, entenda o meu ponto. Eu acho que o Palmeiras não é só que os caras não estão desgastados. Eu acho que o problema da semana pro Abel é não ter conseguido reunir caras num time que ele precisa colocar algo diferente para virar a decisão. Ele precisa fazer o jogo acontecer, o Corinthians não. Então, o Corinthians vai marcar, se defender. E o time espera do o tempo passar. Já tá. É isso. Que a gente já sabe. Né? O Yuri Alberto falou aqui, o Ranieri falou agora há pouco. A gente sabe a importância que tem de se defender bem. Entendeu? Então, se o Corinthians travar o Palmeiras, vai levantar a taça. Tem a vantagem, ganhou o primeiro jogo. Eu acho um jogo extremamente traiçoeiro pro Corinthians, sinceramente. Agora, tem o outro lado. A pressão. Eu colocaria o goleiro e o Estevão. O resto seria o time que treinou durante a semana. É meio que é. Peraí, como assim? Por quê? Porque eu acho que é muita... Eu vou esperar um, vou esperar outro. Palmeiras, eu imagino que o Abel tenha treinado algumas circunstâncias. Talvez tenha treinado o Veiga de segundo, talvez tenha treinado a linha de 3. O Estevão e o Everton não dá para substituir, certo? São coisas... então, vou colocar mais um aí, né? Duro, né? Vou colocar o Piquerez, essa foi bem. Piquerez, sim. Porque senão você começa... Então, vamos lá. Senão fica uma coxa de retalhos. Fica uma coxa de retalhos. É isso. Tá, então é possível que o Abel Ferreira faça algumas modificações aí. Curioso que o Richard Rios tem falado muito contra o Corinthians, né? Tem muita gente falando que o Everton também tem acontecido isso com o Everton. É óbvio que não vai tirar o Everton e colocar outro goleiro agora. Porque o Everton é um goleiro de confiança do Abel Ferreira. E querendo ou não, goste você ou não, é seu goleiro de confiança também. Tá? Especialmente do que nós temos à disposição.
O Richard Rios já não sei, já não tenho certeza se o Richard Rios vai continuar titular, já não tenho certeza se o Richard Rios vai continuar titular, devido ao histórico dele, mas conhecendo o Abel, eu diria que vai continuar assim, viu? Por que o Abel mexeria? Talvez por jogar na Neoquímica, o Abel Ferreira, apesar de estar saindo atrás, né, vai perdendo de 1-0, vai saber se ele não inventa de entrar com o Lucas Evangelista ali, juntamente com, sei lá, de repente ele traz o Aníbal, ou o próprio Martínez, né, de repente Aníbal e Martínez, tira o Rios ali, joga ali com Aníbal e Martínez, pode acontecer também, deixar o Rios para o segundo tempo, não sei, não acredito muito não, acho que o Rios vai ser mantido, mas deixa você a sua opinião, você acha que ele vai mexer no time que entrou no Allianz Parque? Será que esse time que entra na Neoquímica será diferente? Qual o seu placar pro jogo? Qual o seu palpite aí, Gafanhoto? Coloca aí então, vejo você no próximo, uma vez eu falei Gafanhoto, o cara ficou puto, né? Não gostou não. Então você que, vou chamar de verdinhos então, não. Coloca aí o seu palpite aí, eu vejo você então, nesse vídeo que eu tô pintando por aqui. É hoje, hein? Chegou a hora. É a hora da verdade. Avante palestra.